Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de GraphQL do Code for the Win. E nessa aula a gente vai continuar fazendo a implementação aqui do nosso cliente. Na aula passada a gente deu um npx create react app aqui na nossa pastinha client, fez a configuração do Apollo Client, então a gente criou uma consulta aqui para bater lá no nosso servidor. Então se a gente vier no app container que a gente criou, ele está batendo aqui, lá no nosso servidor, localhost na porta 4000, e fazendo a consulta login. A gente passa essa consulta fixa aqui, então toda vez que o componente ele é carregado, a gente executa essa consulta. A gente tem que mudar isso aqui e a gente vai fazer isso nessa aula, ao decorrer dessa aula. Beleza, vamos fazer então a primeira coisa, executar o server, run server. Opa, aqui eu estou em modo debug, deixa eu parar aqui, executar. Beleza, tá rodando. E a gente pode rodar também o nosso cliente. Então, npm run client. A gente configurou esse script na aula passada também. Beleza, esperar aqui carregar. Carregou. Beleza, vamos lá, pessoal. Nas aulas anteriores, quando a gente estava trabalhando com a Apollo Server, a gente estava criando um sisteminha de autenticação. O que a gente vai fazer agora nas próximas aulas? A gente vai conectar o sistema de autenticação feito no back-end com o front-end. Então a gente vai começar a fazer o login, o cadastro e as requisições autenticadas pelo nosso cliente em vez do nosso playground. Se a gente acessar, por exemplo, o server, ele dá para a gente um playground aqui para a gente executar as nossas consultas, que é o que nós iremos fazer, mas isso aqui é através de um cliente. Beleza. Então a primeira coisa a se fazer, fechar tudo aqui, eu vou acessar o app. Dentro do app, agora vamos começar aqui um pouco mais de React, de HTML, CSS. Então, não tem tanta parte relacionada ao GraphQL em si. Eu estou retornando uma H1 aqui, vamos editar e vamos retornar uma div. Aqui vamos retornar um form. Dentro desse form vamos retornar um input do tipo texto mesmo. Na verdade, vamos retornar dois. O placeholder desse daqui, placeholder com R é nome. O placeholder desse daqui é senha. Então aqui o type tem que ser password. E mais um do type e-mail. Placeholder é e-mail. A gente precisa de um botão também, chamado login. Esse tipo desse botão, ele é um type submit. Aqui, o onSubmit, a gente vai chamar uma função onSubmit, que a gente vai criar ela aqui. Vamos dar um console.log em values. Esse values, a gente, na verdade, vamos dar um console.log em form. Vamos vir aqui, definir um state form, set form, use state do React. Ele vai começar com objeto vazio. Vamos fazer o import do use state. Aqui vamos criar uma funçãozinha chamada onChange. Essa função onChange, ela vai receber o objeto que a gente passou aqui no input, e aqui a gente tem target, e dentro de target a gente tem value e name. A gente vai dar um set form, pegando o previous state do estado, mantendo todo o estado anterior e colocando a variável name com o valor. Então o que a gente basicamente fez aqui? A gente vai passar um onChange aqui, um onChange aqui e um onChange aqui. Ele vai pegar, aqui nós temos o valor que o usuário digitou no input, e nós precisamos passar a propriedade name. Então aqui name, o nome do campo é name. Aqui o nome do campo é e-mail, e aqui o nome do campo é password. Então a gente pode definir esses valores aqui, ó. Name inicia como vazio, password inicia como vazio, e e-mail inicia como vazio também. Esse é o estado inicial da nossa aplicação. Aqui ele vai pegar o valor e o nome. O nome é esse cara aqui, e o valor é que o usuário colocar. Vai pegar o setForm, manter o estado anterior, desconstruir todo o estado anterior, e vamos setar o valor novo, que é o name, por exemplo, aqui é o e-mail, e o valor. Beleza? Vamos fazer um seguinte também.
Aqui, por enquanto, nós só estamos logando. Aqui a gente tem um evento. Vamos só dar um evento. Vamos só dar um evento prevent default para a página evitar de downloading, né? E a gente conseguir mostrar o log aqui normal. Beleza, vamos ver se tá tudo certo. Tá tudo certo aqui, não tem nenhum erro. Vamos dar um login aqui. E beleza, ele já logou lá. Até ele logou a minha senha aqui. Não é a senha que eu uso, tá, pessoal? É uma senha padrão do localhost que eu uso aqui. 1, 2, 3, 4. Login. Beleza? 1, 2, 3, 4 e o e-mail alterado. Ótimo. Agora o que a gente quer fazer? Vamos vir aqui e remover essa consulta que a gente não está usando. Remover esse log que nós não estamos usando também. E ótimo. Login. Nome, login. Ah, isso aqui é uma merda. Tá. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos criar um estado is register set is register use state false. Se essa flag tiver true, quer dizer que a gente está no modo registro. Então, is register. Se é registro, eu vou pedir o nome do usuário. Se não for registro, eu não preciso do nome do usuário. Essa propriedade ela é obrigatória, então eu vou colocar um required. Essa propriedade também é obrigatória. Essa propriedade ela é obrigatória caso ela exista, caso seja o registro. Beleza? Então, se a gente vem aqui, por exemplo, tirar a senha e tentar logar, ele vai falar que precisa. Colocou a senha, logou, ele já logou ali. Agora vamos colocar também um botão, né? Um botão. Aqui. É registro? Se é registro, mostra a propriedade fazer login. Se não, fazer cadastro. Aqui é o type button. One click dele. A gente vai set is register. A gente vai negar o is register, que é o estado atual. Opa, a gente veio aqui fazer cadastro. Ele já mostra ali para a gente fazer o cadastro. Fazer login. O botão tá bloqueado, não sei porquê. Vou atualizar aqui. Login. Fazer cadastro. Login. Login foi. Fazer login. Tirou a senha. Opa. Login. Precisa da senha. Ótimo. Vamos trocar também a label desse botão. Se é registro, cadastrar. Se não, chamar de logar. Atualizar aqui. Logar. Fazer cadastro. Cadastrar. Vamos vir aqui e vamos colocar uma class name chamada login form. Vamos lá no nosso arquivo CSS, que está limpo, e vamos definir essa classe aqui, login form. Ele é um display flex direction column. Beleza, já está em coluna aqui. Justify content center. Justify content center. Align items center também. Beleza, vamos colocar aqui ponto login confirm button, um margem top de 16 pixels e vamos adicionar isso daqui para esse botão, class name, para ele dar um espaçamento ali. Vamos dar aqui também login input form. Vou adicionar essas classes a esses dois caras aqui. E vamos adicionar uma margem também.
Aqui vai ser de 8 pixels. Beleza. Ótimo. Nossa tela super bonita. Agora vamos fazer a lógica de cadastro, né? Se isRegister, a gente vai chamar a função de cadastro. Vamos retornar. Se não, a gente vai chamar a função de login. A função de login. Ótimo. Agora vamos lá no nosso servidor e ver como que está funcionando a nossa função de cadastro. Vamos em Server, User Scheme Resolvers. Nós temos uma mutation create user. Então nós temos que usar essa mutation. Para a gente usar uma mutation, agora vamos começar a entrar aqui na parte do GraphQL, beleza, pessoal? A gente vai definir uma mutation assim como a gente definiu aquela consulta. Então vamos vir aqui. Vamos deixar isso aqui porque a gente vai usar ainda. Então vamos criar uma outra chamada create user mutation. A gente pode vir aqui e pedir para o nosso criador de consultas criar a mutation. Então a gente vem aqui, create user, a gente vai querer o ID. A gente vai querer que depois que o usuário seja criado, ele retorne para a gente o ID. Vamos vir aqui e vamos colar. Beleza, tá ótimo. Create user e-mail 2. Por que create user e-mail 2? Não entendi. Vamos lá no resolver. Name, e-mail, password. No esquema, create user tem name, e-mail, string. Ele construiu pra gente aqui. Tá muito doido. Ah, tá. Ele construiu de um jeito aqui que não era necessário. A gente pode colocar o mesmo nome. Então, name, e-mail, a gente pode colocar e-mail aqui, ó. Pra ficar mais descritivo. Ele deu um nome aleatório muito doido. Não sei porquê. Bem mais... o terceiro parâmetro é name, e-mail... Opa. Name, e-mail e password. É mais fácil de entender. Create User Password 2 é mais complicado de se entender do que password, simplesmente password. Ótimo. Temos o name, e-mail e password. Names, e-mail e password, que são as propriedades. Agora a gente vai chamar essa mutation. Para chamar essa mutation, a gente faz assim. Use mutation. Passa a mutation aqui. E ele vai retornar para a gente a função create user. Então ele retorna para a gente um array, na primeira posição, create user, que é a função de criação. Essa função ela é uma função assíncrona. Você consegue criar essa função com o hook useMutation, passando a sua mutation que você criou, definiu ela aqui. Com isso daqui, a gente pode vir aqui, create user, e agora como que funciona aqui, né? A gente precisa passar as variáveis, que nem ele colocou aqui pra gente. Ó, name, e-mail e password. Existe uma diferença porque aqui nós precisamos de maneira explícita passar a propriedade variables. Então, variables. E dentro dessa propriedade variables, as propriedades que você definiu aqui. Então, name, e-mail e password, certo? São esses caras aqui. A única diferença é que eu adicionei esses variables aqui. Ótimo. Todos esses valores aqui nós temos no form. Então, o que a gente pode fazer é vir aqui form.name, form.email e form.password. E a gente pode também simplesmente deletar isso tudo e desconstruir o form, que a gente vai ter o nome, e-mail e password de maneira obrigatória, que a gente definiu aqui no nosso HTML. Ótimo, create user é uma função assíncrona, então vamos adicionar um den aqui. No den, a gente vai dar um alerta. Você foi registrado com sucesso.
você foi registrado com sucesso. Caso contrário, vamos dar um catch no erro e vamos dar um console.error no error. Ótimo. E aqui a gente vai retornar por enquanto, mas mais futuro a gente vai redirecionar o usuário para outro canto, né? Então vamos ver aqui. Beleza, vamos tentar criar o usuário, fazer o cadastro. Vou colocar o nome aqui, Fernando. Assim, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos tentar aqui um e-mail diferente, porque eu acho que eu já tenho esse e-mail cadastrado. fernando2@gmail. Cadastro. Você foi registrado com sucesso. Beleza. O que a gente quer fazer agora? Vamos colocar um data aqui, vamos dar um console.log nesse data para vocês verem que o registro está acontecendo de fato. No caso, ele vai retornar apenas o ID. Vamos adicionar o ID, o e-mail e o nome, que são as propriedades que o usuário tem. Então vamos vir aqui, vamos tentar cadastrar outro. Usuário 22, cadastra. Ótimo, tá lá. Create user, o ID do usuário, o nome e o e-mail. Agora esse usuário ele já consegue fazer um login com essas informações. Então, a gente fizer o login aqui, vai dar errado, é claro, porque a gente está num fluxo aqui que não tem código nenhum para executar essa função. Agora, pessoal, a gente vai fazer o fluxo de login. O usuário ele se cadastrou, mas ele precisa logar. Aqui o ideal seria, após que ele se cadastrou, a gente já entrasse com o usuário logado, mas vamos por etapas. Ele cadastrou o usuário, agora ele quer logar. Para logar, como vocês podem perceber na aula passada, a consulta useQuery ela era executada assim que o componente era montado. Existe uma maneira de você fazer a consulta após um trigger, ou seja, o usuário fez alguma coisa, aí você dispara a consulta. Para isso a gente usa um hook chamado useLazyQuery. Então vamos vir aqui, definir, ele retorna um array também. useLazyQuery. A gente passa a consulta, login query, e ele retorna para a gente a função login, e no segundo parâmetro as informações, ou seja, os dados daquela consulta, no caso data. Vamos dar um console.log aqui no data, e o login, e vamos chamar a função login, né? Login é uma função assíncrona, a gente precisa também passar o variables. Aqui dentro de login, se vocês perceberem, é e-mail e password. Então vamos vir aqui, colocar e-mail, form.email, e password, form.password. Ótimo. Opa, form aqui. É uma função assíncrona, vamos copiar aqui o then e o catch. O then ele vai retornar um boolean, então, como vocês podem perceber, não tem retorno, se não tem retorno aqui é um boolean. Boolean, você foi logado com sucesso. E o catch aqui, a gente vai logar o erro caso tenha. Então vamos tentar para ver se deu tudo certo. Ótimo. O Dara aqui está mostrando um monte de undefined. Fernando 2, se eu não me engano. E vamos logar. Você foi logado com sucesso. Na verdade, ele retornou um erro aqui, senha incorreta. Então, a gente tem que fazer esses tratamentos aqui. Por enquanto, ele senha incorreta. Por enquanto, ele está supondo que deu certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que é a senha que eu cadastrei. Login, você foi logado com sucesso. E agora ele retornou de fato o meu token. Ótimo. Agora sim eu estou logado. Agora, a próxima coisa a fazer é a gente precisar armazenar esse token para fazer as próximas requisições e tratar os erros. Se deu erro, mostra o erro para o usuário e pede para ele corrigir os erros de maneira que ele consiga fazer o login. Ótimo. Então aqui nós precisamos redirecionar o usuário para a tela autenticada. Aqui também precisamos redirecionar o usuário para a tela autenticada. Vamos adicionar um novo to-do aqui, tratar erros. Vou colocar esses aqui, tratar erros. E aqui também
podem haver erros aqui. Tratar erros. Ótimo. Vamos tirar esse log daqui. E não estamos usando o useQuery. Perfeito. Então, pessoal, nessa aula a gente conectou aqui. A gente, na verdade, fez uma telinha para cadastro, uma telinha para login. A gente utilizou os métodos useMutation para executar uma função, executar uma mutation lá no nosso servidor do nosso cliente. Ela está aqui. E a gente usou useLazyQuery, usar uma consulta no GraphQL de maneira condicional. Então, o usuário clicou em login, a gente executou essa funçãozinha aqui, login, e ele executou para a gente e retornou no data o token do usuário logado, que é muito importante para a gente realizar as próximas consultas autenticadas. Nas próximas aulas, a gente vai fazer um tratamento desses erros aqui, desses fluxos, criar um provider global para a nossa aplicação, para a gente não precisar ficar executando consultas para saber se o usuário está ou não logado, salvar esse token onde ele tem que ser salvo e injetar esse token com o usuário logado no contexto. Então, se vocês lembram bem, a gente passa, vamos ver se tem aqui, a função query logged user. A gente passa para a função logged user, pior que ele não vai dar aqui, mas a gente passa nos headers do logged user o token lá no nosso servidor aqui. Ele faz todo um processo de autenticação para saber se aquele token ele é ou não válido. O que a gente vai fazer é fazer esse processo aqui, injetar o context no nosso cliente, para que toda requisição que a gente envie esse token, para a gente não precisar ficar enviando o token manualmente. Só mais uma coisa aqui, para que eu não me esqueça, o e-mail, o usuário ele pode digitar com letra maiúscula e minúscula aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui e vamos adicionar o e-mail, form.email, e-mail aqui. Vamos tirar o e-mail para cá, ó. Const e-mail, form.email.lowercase.string. Então a gente formatou o e-mail para evitar casos. A gente pode tirar esse cara aqui, passar só o e-mail. Ótimo. Então, nessa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí embaixo. Espero vocês nos próximos vídeos. Valeu, galera!